O erro que todos cometem quando procuram renda extra. O caminho mais cheio e mais vazio. Todos os dias, milhares de pessoas acordam mais cedo do que gostariam e vão dormir mais tarde do que deveriam, carregando o mesmo pensamento: preciso de renda extra. Não importa se você está em uma pequena cidade ou em uma grande metrópole, a cena é universal. Gente cansada, mas cheia de esperança, procurando no celular termos como ganhar dinheiro em casa, formas de ter renda extra, o que fazer para complementar o salário. Essa busca nunca para, porque a vida nunca para de cobrar. Mas no meio dessa corrida, existe um erro silencioso, quase invisível, que se repete geração após geração. Um erro que consome energia, rouba tempo e, no fim, entrega pouco. Um erro que faz com que a maior parte das pessoas passe a vida acreditando que está mais perto da liberdade, quando, na verdade, só está cavando a própria prisão com mais profundidade. Esse erro é simples: confundir renda extra com mais trabalho. Sim, a maioria acredita que ganhar mais significa trabalhar mais. Quer renda extra? Faça bicos, pegue um segundo emprego, vire noite dirigindo, venda coisas que você nem usa mais. Arrume qualquer coisa que traga dinheiro agora. Essa lógica parece natural, porque fomos treinados para pensar assim desde cedo. Mas a questão é, se essa fosse realmente a resposta, por que tanta gente continua exausta e sem liberdade, mesmo depois de anos vivendo nessa engrenagem? A imagem mais clara desse erro é a corrida de ratos. O rato corre, corre, corre dentro da roda. Ele gasta energia sua, se desgasta. A roda gira rápido, mas quando ele para, descobre que está no mesmo lugar. Essa é a realidade da renda extra tradicional. Ela exige energia, exige esforço, exige sacrifício, mas, no fim, deixa você exatamente onde sempre esteve, no ponto de partida. A cada novo mês, o ciclo recomeça. As contas não esperam. O aluguel chega, a energia vence, o cartão cobra. A sensação é de estar sempre no limite. E como solução, a maioria pensa: preciso trabalhar mais. Só que esse mais nunca é suficiente, porque no modelo errado, você sempre está trocando tempo por dinheiro. E o tempo é finito. Você pode vender algumas horas a mais hoje, mas chegará o momento em que não terá mais horas para vender. E é aí que o peso começa a se mostrar. Você está cansado, mas não pode parar. Você gostaria de estar com sua família, mas precisa fazer hora extra. Você queria investir em seus sonhos, mas se prende em tarefas que só existem para tapar buracos. A renda extra vira sinônimo de sobrevida. Você não está vivendo melhor, apenas está sobrevivendo um pouco mais. O verdadeiro erro, portanto, não está em buscar renda extra. Esse desejo é legítimo, é necessário. O erro está em buscar da forma errada, no imediatismo, na troca direta de tempo por dinheiro, no modelo que começa e termina no mesmo mês. É como encher um balde furado. Você despeja água, mas ela escorre. Quanto mais despeja, mais cansado fica. E no fim, o balde continua vazio. E por que tanta gente cai nessa armadilha? Porque fomos educados assim. O sistema nos ensinou a acreditar que dinheiro só vem com suor imediato. Quer mais? Trabalhe mais. É a lógica industrial aplicada à vida pessoal. Mas o mundo mudou. O que não mudou foi a mentalidade. E é por isso que continuamos vendo milhões de pessoas correndo em direção ao mesmo erro. Esse erro custa caro. Ele custa saúde, ele custa relacionamentos, ele custa tempo de vida. O corpo aguenta até certo ponto, mas depois começa a cobrar. O casamento sofre, porque a presença nunca está inteira. Os filhos crescem, mas você não vê, porque estava sempre trabalhando. A juventude passa, mas você não percebe, porque estava ocupado demais tentando pagar contas. E o mais cruel é que, no fim, esse esforço raramente constrói algo, porque a renda extra comum é apenas um tapa-buraco. O que entra em um mês, sai no mesmo mês. Você não cria base, não cria patrimônio, não cria futuro.
Apenas se mantém vivo no presente. É como correr de onda em onda, sem nunca aprender a construir um barco. É por isso que tanta gente chega ao fim da vida cansada, com a sensação de que trabalhou muito, mas conquistou pouco, porque sem perceber, passaram décadas cometendo o mesmo erro, procurar renda extra no lugar errado, procurar liberdade em algo que nunca poderia libertar. E aqui vem a provocação. Até quando você vai repetir esse erro? Até quando vai continuar acreditando que mais horas de trabalho significam mais liberdade, quando a experiência já provou que significam apenas mais cansaço? Até quando vai aceitar viver no ciclo da roda de rato, sem perceber que existe outro caminho? A primeira chave é reconhecer. Renda extra não é o mesmo que liberdade. Renda extra mal feita pode ser até mais uma prisão. O verdadeiro caminho está em pensar não apenas em quanto você ganha, mas em como você ganha. Não apenas em aumentar a quantidade, mas em mudar a qualidade. Não apenas em correr mais rápido, mas em sair da roda. Na próxima parte, vamos explorar os sinais claros desse erro, porque talvez você nem perceba que está caindo nele agora. Talvez até pense que está no caminho certo, mas existem pistas que mostram quando você está apenas repetindo o padrão que prende milhões. E enxergar esses sinais é o primeiro passo para não cair na armadilha que aprisiona tanta gente. Os sintomas invisíveis de um erro que se repete. A maioria das pessoas acredita que o problema da vida financeira está no tamanho do salário. Se eu ganhasse um pouco mais, tudo estaria resolvido. Repetem para si mesmas como um mantra. A lógica parece simples, falta dinheiro, então a solução é arrumar renda extra. É nesse momento que começam a surgir as buscas intermináveis no celular. Como ganhar dinheiro rápido, formas de renda extra em casa, 10 maneiras de complementar a renda sem sair do emprego. Os vídeos se multiplicam, as promessas aparecem em todo lugar e a esperança renasce por alguns instantes. Mas em pouco tempo, a realidade mostra seu rosto cruel. O dinheiro que entra extra sai tão rápido quanto entrou. O esforço é dobrado, mas a sensação de liberdade nunca chega. É aqui que o erro começa a ficar claro. Esse erro, como já vimos na primeira parte, é confundir renda extra com liberdade. Mas para entender o peso disso, precisamos observar os sintomas. São eles que mostram quando você caiu na armadilha. E uma vez que você os reconhece, não consegue mais ignorá-los. O primeiro sintoma é o cansaço crônico. Você começa acreditando que a renda extra vai ser apenas um complemento leve. Pega algumas horas aqui, outras ali, pensa que não vai atrapalhar tanto. Mas em pouco tempo percebe que a carga se torna pesada. Você sai do trabalho principal e já entra em outra atividade. Finais de semana viram dias úteis. Horas de descanso viram horas de produção. No começo, o corpo aguenta. Depois, começa a dar sinais. Dores constantes, insônia, fadiga mental. Você percebe que está sobrevivendo à base de café, de energéticos, de força de vontade. O que era para ser solução vira mais um problema. A renda extra, que prometia aliviar, começa a sugar. O segundo sintoma é a ausência de presença. Você está fisicamente com sua família, mas mentalmente preso à preocupação com prazos, clientes, entregas. Está na mesa de jantar, mas o celular vibra e você precisa responder. Está no aniversário do filho, mas com a cabeça no trabalho extra que precisa entregar. Está deitado, mas não consegue relaxar, porque já pensa em como vai encaixar todas as tarefas. Aos poucos, as relações sofrem. Você se torna um corpo presente, mas uma mente ausente. E isso, com o tempo, cobra um preço alto. A renda extra te rouba o que o dinheiro não pode comprar: momentos. O terceiro sintoma é a sensação de esteira. Você trabalha mais, se esforça mais, se desgasta mais, mas quando olha para a sua vida financeira, percebe que continua no mesmo lugar.
O que ganhou a mais foi engolido por novas contas, novos gastos, novos imprevistos. É como correr sem sair do lugar. O salário principal cobre as despesas fixas. A renda extra cobre as emergências, mas nada sobra. A cada mês, a sensação de que você vive apenas para apagar incêndios. E a cada incêndio apagado, outro se acende. Essa sensação destrói a esperança. Você começa a se perguntar: até quando vou viver assim? O quarto sintoma é a falta de construção. O dinheiro da renda extra entra e sai, mas não se transforma em patrimônio. Não há reserva sólida, não há ativos, não há base. O que você constrói hoje não permanece amanhã. É como encher um balde furado. Quanto mais água despeja, mais rápido ela escorre. O resultado é frustrante. Anos de esforço acumulam cansaço, mas não acumulam liberdade. Você trabalhou mais, mas não construiu nada que permaneça. O quinto sintoma é o esquecimento de si mesmo. Quando tudo gira em torno de sobreviver, você deixa de sonhar. Seus projetos pessoais são adiados, seus talentos ficam escondidos, seu propósito se perde no meio da rotina. A vida se resume a pagar contas, buscar renda extra, pagar contas de novo. Você deixa de ser protagonista e se torna figurante da sua própria história. Esse é talvez o sintoma mais cruel, porque mata não apenas o corpo, mas também a alma. Esses sintomas não são isolados. Eles se entrelaçam e criam um ciclo. O cansaço gera ausência. A ausência gera culpa. A culpa gera mais esforço. O esforço gera mais cansaço. E o ciclo continua sem nunca oferecer saída. É por isso que tantas pessoas chegam ao limite. Burnout, depressão, crises familiares. Tudo isso nasce do mesmo erro. Acreditar que renda extra é simplesmente trabalhar mais. E aqui precisamos fazer uma pausa para uma reflexão incômoda. Quando foi que você começou a confundir esforço com liberdade? Quem foi que lhe disse que a solução para a falta de dinheiro era apenas dobrar a carga de trabalho? Quem lhe ensinou que o único caminho era trocar mais horas por mais dinheiro? Essa crença não surgiu do nada, ela foi plantada. E o sistema agradece, porque enquanto você trabalha cada vez mais, continua preso ao mesmo modelo. Mas por que esse erro é tão difícil de perceber? Porque ele traz resultados imediatos. Você trabalha mais e, de fato, ganha um pouco mais. Esse alívio rápido engana a mente. Parece que está funcionando. Você paga a conta atrasada, compra o que estava faltando, resolve um problema urgente. Mas o preço é alto. Ao mesmo tempo em que resolve o agora, destrói o amanhã. Você se cansa, se desgasta e, no fim, descobre que está apenas adiando a dor. É como tomar analgésico para uma dor crônica. A dor diminui por algumas horas, mas a doença continua avançando. A renda extra mal construída é esse analgésico. Ela anestesia por um tempo, mas não cura. E quando o efeito passa, a dor volta, ainda mais forte. As consequências de viver nesse erro são devastadoras. Não apenas para suas finanças, mas para toda a sua vida. Você envelhece mais rápido, porque o corpo sente. Você se distancia das pessoas que ama, porque o tempo falta. Você perde oportunidades, porque está ocupado demais com a sobrevivência. Você perde sua identidade, porque passa a acreditar que nasceu apenas para trabalhar e pagar contas. E é aqui que precisamos abrir os olhos. Não adianta continuar insistindo nesse caminho. Se renda extra fosse apenas trabalhar mais, a essa altura milhões de pessoas já seriam livres. Mas não são. Porque liberdade não nasce de esforço bruto, nasce de inteligência estratégica. Não é sobre fazer mais do mesmo, é sobre mudar a forma de fazer. Não é sobre correr mais rápido, é sobre sair da roda. O erro se repete porque é confortável acreditar nele.
Trabalhar mais é uma solução que todos entendem. É imediata, é visível, é tangível, mas é também ilusória. É como construir uma casa em areia movediça. Você pode até levantar paredes, mas mais cedo ou mais tarde tudo afunda. Por isso, a grande virada começa com um simples reconhecimento. Você não precisa trabalhar mais, você precisa trabalhar certo. Não é sobre aumentar a quantidade de esforço, é sobre mudar a qualidade da estratégia. E essa mudança começa dentro da sua mente, quebrando o condicionamento que sempre lhe disseram ser a única solução. Na terceira parte, vamos revelar o caminho alternativo. O único capaz de transformar renda extra em liberdade real. O caminho que não cansa, mas constrói. Que não apenas alivia, mas liberta. Que não é roda de rato, mas estrada de futuro. Até quando você vai insistir em confundir esforço com liberdade? Até quando vai repetir os sintomas que já mostraram não levar a lugar nenhum? Até quando vai tomar analgésicos quando poderia buscar a cura? A virada, da corrida cega à construção inteligente. Chega um ponto na vida em que você precisa parar e encarar a verdade de frente. Não importa o quanto doa, não importa o quanto abale suas certezas. O erro de buscar renda extra da forma errada já roubou anos da sua vida. Já levou embora noites de sono, já arrancou momentos que nunca mais voltarão. Você não pode continuar repetindo esse padrão. É hora de virar a chave. E essa chave não está escondida em um manual secreto, nem em uma fórmula mágica vendida em anúncios que prometem dinheiro rápido. Ela sempre esteve diante de você. O que faltava era enxergar. A verdadeira liberdade não nasce da renda extra comum, que te esgota, mas da renda recorrente e inteligente, que constrói mesmo quando você descansa. Vamos ser claros. Não há nada de errado em buscar renda extra. O erro está em acreditar que ela deve ser baseada apenas em esforço imediato. Esse é o caminho cheio de gente e, paradoxalmente, vazio de resultados. O que precisamos é reposicionar a forma de olhar para o dinheiro. Deixar de pensar apenas em quanto posso ganhar agora e começar a pensar em o que posso construir que continue me sustentando depois. A renda recorrente é a materialização desse pensamento. Ela nasce de uma lógica simples. Se as contas são inevitáveis, o consumo inevitável e os serviços essenciais nunca param. Por que você não se posiciona para estar do lado que recebe e não apenas do lado que paga? Essa é a virada que milhões ainda não tiveram coragem de fazer, mas que está disponível para quem decide quebrar o ciclo. O que diferencia alguém preso na corrida de ratos de alguém que constrói liberdade não é a quantidade de esforço, mas a direção. Você pode passar a vida correndo em círculos, exausto, sem nunca sair do lugar. Ou pode escolher uma estrada que, passo a passo, leva a um destino diferente. A estrada da renda inteligente exige paciência, exige disciplina, exige visão. Mas cada passo dado nela não se perde, ele se acumula, ele se repete, ele constrói. Pense nisso. Quantas horas da sua vida já foram vendidas e nunca mais voltaram? Quantos finais de semana já foram sacrificados para ganhar um dinheiro que evaporou no mês seguinte? Quantos sonhos já foram adiados porque você acreditava que precisava apenas de mais esforço? Se continuar nesse caminho, o que terá no fim? Apenas um corpo cansado e uma lista de arrependimentos. Agora, imagine outro cenário. Imagine que cada esforço feito hoje continue trazendo frutos amanhã. Imagine que cada cliente conectado, cada contrato fechado, cada semente plantada permaneça gerando resultado mês após mês. Imagine que, em vez de começar do zero todo mês, você acorde sabendo que já tem uma base garantida. Imagine que o dinheiro não dependa apenas da sua presença, mas de um sistema que continua girando mesmo quando você decide descansar.
Esse é o poder da renda recorrente. Mas por que tão poucos escolhem esse caminho? Porque ele exige quebrar paradigmas, exige aceitar que o imediatismo não funciona, exige plantar sem ver frutos no primeiro dia, exige enfrentar a dúvida dos outros, o riso de quem não entende, a crítica dos que preferem continuar presos. Mas no fim, a diferença é brutal. Quem insiste na corrida comum morre cansado. Quem escolhe a construção inteligente vive livre. E aqui está a provocação final. O que você realmente quer da sua vida? Quer apenas sobreviver mais um mês? Quer apenas apagar incêndios sem nunca construir nada sólido? Quer apenas se cansar até não ter mais forças? Ou quer liberdade real? A liberdade de escolher, de viver, de estar presente, de ser dono do seu tempo? Se a resposta é liberdade, então precisa aceitar. O único caminho é a renda recorrente e inteligente. Não existe atalho, não existe milagre, existe decisão. Decisão de mudar o foco, de reposicionar-se, de parar de repetir o erro que tantos já cometeram. Decisão de usar o inevitável a seu favor. Decisão de plantar hoje para colher amanhã. No fundo, não é sobre dinheiro, é sobre tempo, é sobre vida. É sobre não desperdiçar o pouco que temos acreditando em soluções que nunca entregam o que prometem. É sobre sair da roda e começar a caminhar. É sobre parar de procurar renda extra no lugar errado e começar a construir renda inteligente no lugar certo. E quando essa virada acontece, tudo muda. Você passa a olhar para as contas não como prisões, mas como oportunidades. Você passa a enxergar o que antes era invisível, o poder escondido naquilo que todos rejeitam. Você passa a perceber que liberdade não é para poucos privilegiados, mas para quem ousa mudar a direção. Então, a escolha está diante de você. Continuar cometendo o mesmo erro de sempre ou atravessar para o lado de quem finalmente entendeu o jogo. Continuar correndo em círculos ou começar a construir estrada. Continuar vendendo sua vida em horas ou começar a recuperar o que nunca deveria ter sido perdido. O seu tempo. A decisão é sua, mas lembre-se, cada dia gasto no modelo errado é um dia que nunca mais volta. Pare de confundir esforço com liberdade. Renda extra mal feita cansa, renda recorrente inteligente constrói. A escolha entre continuar no erro ou viver a verdade está em suas mãos.